Olha, quem anda por qualquer grande cidade brasileira com certeza já viu essa cena. Uma casa e em cima dela outra casa, totalmente independente. Às vezes tem até uma terceira em cima da segunda. É uma expansão vertical que nasceu da mais pura necessidade, sabe? Onde famílias inteiras moram, assim, em construções sobrepostas. E aí é que está o ponto central da nossa conversa de hoje. Por décadas, existiu um abismo gigantesco entre o que se via na rua, a construção de tijolo, e o que dizia o documento, o papel. Milhões de lares existiam, abrigavam pessoas, famílias, mas eram verdadeiros fantasmas jurídicos. Para a lei, era como se não estivessem ali. Mas como é que essa explosão de construções informais aconteceu? A resposta, na verdade, é bem simples. A vida real não espera a burocracia, né? As famílias cresciam, os filhos se casavam, e o custo de um terreno na cidade sempre foi altíssimo para a maioria das pessoas. Qual foi a solução mais lógica, mais orgânica? Expandir para cima. A laje de um virou literalmente o chão do outro. E aqui que o contraste fica, assim, gritante. Na prática, o que a gente via era uma casa com várias famílias morando. Mas, legalmente, quem morava na casa de cima simplesmente não era dono daquele espaço que construiu com o próprio suor. Para a lei, essa pessoa era invisível. Só quem existia no papel era o dono do terreno lá embaixo. E por que isso acontecia? Bom, a culpa, por assim dizer, era de um princípio jurídico muito, mas muito antigo, que a gente herdou lá do direito romano. A regra era clara: o que está grudado na terra pertence ao dono da terra. Ou seja, perante a lei, aquele andar de cima era só um anexo, uma extensão do terreno, e pertencia inteiramente ao proprietário original. E foi justamente para fechar essa lacuna, para resolver esse problema, que surgiu uma das inovações jurídicas mais importantes do Brasil nos últimos tempos, a Lei 13.465, de 2017, que finalmente criou o famoso direito de laje e deu um contorno legal para essa realidade que já existia há tanto tempo. Mas o que é, na prática, esse tal de direito de laje? Bom, ele permite que alguém seja o proprietário legal de uma casa construída em cima de outra que já existe. Mas, e aqui que está a grande virada de chave, sem que essa pessoa precise ser dona de 1 centímetro que seja do terreno. Olha, tem uma metáfora que eu acho perfeita para explicar isso. O teto aprende a voar sozinho. Pela primeira vez, a lei disse o seguinte: o terreno pode ser da pessoa A, mas aquela estrutura que está suspensa no ar em cima da casa da pessoa A pertence inteiramente à pessoa B. O teto e o solo foram finalmente separados pela lei. Ok, vamos trazer isso para uma situação super comum. Imagina uma casa térrea. O dono, um pai de família, deixa o filho que está se casando construir um andar em cima para morar. Essa é a história de milhões e milhões de brasileiros. Antes de 2017, a situação desse filho era super vulnerável. Pensa no drama. Ele investiu o suor, as economias de uma vida inteira naquela construção, mas, para o Estado, o imóvel todo continuava no nome do pai. Se o pai morresse ou decidisse vender a casa, o filho corria um risco gigantesco de perder absolutamente tudo. E é aqui que a lei da laje entra e muda tudo. Com a nova lei, essa casa de cima ganha o direito de ter sua própria matrícula no cartório de registro de imóveis, um documento novinho em folha que diz com fé pública que aquele espaço ali é uma propriedade autônoma e tem um dono legítimo. Mas calma lá, não é qualquer puxadinho que vira propriedade. A lei tem regras bem rígidas para garantir a segurança e a autonomia. Precisa ter uma entrada independente que dê para a rua, sabe? Os medidores de água e de luz têm que ser separados, tem que ter um laudo de um engenheiro dizendo que a estrutura de baixo aguenta o peso e, claro, a prefeitura precisa aprovar e dar o habite. Não é bagunça. Bom, ouvindo tudo isso, é natural que uma pergunta apareça na cabeça de todo mundo. Se tem unidades uma em cima da outra, com donos diferentes, com contas separadas, qual é a diferença disso para um condomínio de apartamentos normal? A diferença é profunda e está em 3 pontos principais. Primeiro, a propriedade do terreno. Em um condomínio, todo mundo é dono de um pedacinho do chão. Na laje, não. O dono da laje tem 0% da terra. Segundo, a origem. Condomínio já nasce de um projeto único, todo planejado. A laje vai surgindo de forma orgânica, com o tempo. E terceiro, o foco. A lei da laje foi criada pensando nas periferias, nas áreas populares, enquanto o condomínio é típico do mercado formal. E essa diferença, que parece só um detalhe no papel, tem uma consequência, nossa, dramática na vida real. Se um prédio de apartamentos desaba, os moradores perdem suas unidades, é claro, mas eles ainda são donos daquele terreno, que vale muito dinheiro. Agora, se uma casa com uma laje regularizada desmorona, o dono da laje perde
tudo. A propriedade dele, que era o espaço construído, simplesmente deixa de existir. Vira pó. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos ampliar um pouco o foco e entender os 4 grandes impactos que essa lei foi pensada para causar. Cada um deles ataca um problema histórico do nosso desenvolvimento urbano. O primeiro pilar é a regularização fundiária. A lei é como uma ponte, sabe? Ela traz milhões de casas fantasmas que existem no mundo real, mas não no papel, para a legalidade. Ela permite que esse patrimônio imenso seja finalmente reconhecido pelo Estado. Isso nos leva direto para o segundo pilar, segurança jurídica. Com a matrícula na mão, o morador ganha um escudo de papel. O direito de morar ali não depende mais da boa vontade de um parente. Passa a ser um direito garantido pelo Estado, protegido contra brigas de família ou ordens de despejo. O terceiro pilar, gente, talvez seja o mais poderoso de todos. A lei transforma o que o economista Hernando de Soto chama de capital morto em capital vivo. Aquele valor que estava preso nas paredes, sem poder ser usado no mercado, agora pode gerar riqueza. Pensa bem, com a escritura na mão, o jogo vira completamente. O dono pode usar a casa como garantia para pegar um empréstimo no banco e abrir um negócio, ou pagar a faculdade de um filho. Vender a casa fica muito mais fácil e pelo preço justo, porque agora o comprador também consegue um financiamento. É uma injeção de dinheiro direto na economia local. E por fim, o quarto pilar ataca um problema que, nossa, destrói famílias: a herança. Quando cada andar tem sua própria escritura, a partilha de bens fica infinitamente mais simples. Aquilo evita que o luto de uma família se transforme numa guerra judicial que se arrasta por anos e anos nos tribunais. Quando a gente olha para a engenhosidade dessa lei, fica muito claro, né? O sistema jurídico precisou descer do pedestal teórico e olhar para a vida real, para como as cidades brasileiras de fato funcionam. No fundo, foi um avanço civilizatório. Ao separar legalmente o solo do teto, a lei reconheceu o esforço de milhões de pessoas e transformou o que era visto como um problema urbano em uma ferramenta de dignidade e de inclusão. Mas, para a gente fechar, fica uma reflexão, uma pergunta para o futuro. A lei separou as propriedades no papel, mas elas continuam unidas pelo mesmo viga de concreto, pela mesma fundação. Daqui a 50 anos, quando essa estrutura original envelhecer e precisar de um reparo caríssimo, de quem vai ser a responsabilidade? Como é que o direito vai resolver esse conflito inevitável com as leis da física? É uma questão que ainda está em aberto.